Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel, o programa semanal de ensino bíblico e teológico gratuito do Ministério Fiel. No episódio de hoje, que é a primeira aula do nosso mais novo curso Produtividade Redimida, Alan Porto explorará a profundidade do dilema da produtividade, especialmente sob a ótica da fé cristã. Ele compartilhará a sua jornada pessoal, ressaltando como a dispersão de foco, hábitos ruins e a dificuldade de dizer não podem nos levar ao esgotamento físico, emocional e espiritual. Ele nos faz reconhecer que a verdadeira produtividade vai além de metodologias e checklists. Trata-se de responder aos chamados de Deus com excelência e inteligência. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Também não se esqueça de compartilhar com o maior número possível de pessoas. Ensino Fiel, episódio 84, o dilema da produtividade, com Alan Porto, aula 1 do curso Produtividade Redimida. Assista todas as aulas deste curso em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Seja bem-vindo ao curso Redimindo a Produtividade. Eu sou Alan Porto, sou pastor e professor, pastorei a Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e tenho a alegria e a oportunidade de estar com vocês refletindo sobre algo que é tão importante, tão fundamental nos nossos dias e na nossa vida, especialmente em resposta a Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a fechar os olhos comigo e nós vamos buscar ao Senhor, pedindo a Deus a sua graça e direcionamento para mais essa aula. Deus bendito, nós estamos diante do Senhor, começando um novo curso e pedindo a tua graça para que sejamos encaminhados, orientados e tratados pelo Senhor ao longo dessa trajetória, ao longo dessas aulas. Ajuda-nos e nos abençoa, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente pensa que o tema de produtividade é um tema árido, é um tema que não se conecta tão diretamente com a realidade da espiritualidade cristã, da nossa vida com Deus. Mas o simples fato de ter aqui nessa plataforma um curso sobre produtividade já aponta para a gente, deveria despertar a nossa atenção para o fato de que não há nenhuma área da vida que não esteja conectada ao senhorio de Jesus Cristo. E por isso nós devemos pensar sobre isso também. Mas antes de falar qualquer outra coisa, eu quero demonstrar para você como esse tema, ou como essa questão, é uma questão profundamente pessoal para mim e que certamente deve envolver você também. Então deixa eu começar falando um pouquinho da minha história nessa aula em que a gente trata do dilema da produtividade. Bem, desde cedo eu sou um cara com muitos interesses. Talvez você seja assim também, né? Desde a escola eu queria fazer, por exemplo, diversos esportes e eu experimentei um pouquinho de natação, um pouquinho de futsal, um pouquinho de futebol de campo, um pouquinho de basquete, apesar da minha altura, e até mesmo ginástica olímpica eu fiz e está lá no meu currículo. Isso é muito bom quando você é jovem, porque você consegue, então, explorar e gastar muito da energia que você tem. Mas quando isso começa a se traduzir em outros campos, e à medida em que o tempo passa, isso pode se traduzir também em uma falta de foco. Então, por exemplo, eu comecei a aprender instrumentos musicais. Lá pelos meus 9 anos de idade, comecei a tocar violão, depois comecei a aprender guitarra, depois contrabaixo, depois bateria e depois teclado. E no meio da adolescência eu comecei a despertar os meus interesses em termos de leituras e aprendizados, né? Então eu descobri a fé reformada e agora eu comecei a buscar leituras no máximo de autores possíveis que eu conseguia encontrar. Eu comecei a me interessar por alguns hobbies, além da música, como também fotografia. E quando você junta tudo isso, a dificuldade de manter o foco, de manter a concentração e a dispersão de energia sem a capacidade de renová-la, começou a cobrar o seu tempo. Bom, mas eu ainda era jovem, eu ainda tinha muita energia para gastar. Só que junto a isso,
você coloca outras camadas. Por exemplo, a essa multiplicidade de interesses, junto com muita energia para gastar, você coloca uma camada de hábitos ruins de vida. Por exemplo, alimentação ruim, sono ruim. Ao longo da minha caminhada, na juventude, eu dormia muito tarde, acordava cedo e, a certa altura, isso não fazia tanta diferença, mas com o passar do tempo isso também foi começando a cobrar o seu preço. Junte a isso um bom desejo de servir a igreja e de servir as pessoas, o que me fazia ser solícito de uma forma bastante intensa, mas que tinha uma outra face, um outro lado dessa moeda, que era o temor de homens, e com ele a dificuldade de dizer não. Então eu aceitava uma série de tarefas e projetos que as pessoas pediam para mim, porque eu queria ser agradável, eu queria poder servir, eu queria poder ajudar, mas na sequência de sim, você eventualmente não vai mais conseguir dar conta do excesso de demandas. Começa a juntar tudo isso. Dispersão de foco, dispersão de energia, hábitos ruins, dificuldade de dizer não, desorganização, eventualmente o corpo sente e o coração também. Então chegou um momento em que o meu corpo pediu para parar e o meu coração também. Eu lembro de um episódio em que, após ter retornado de um acampamento da igreja em que eu servia, eu simplesmente estava fisicamente ruim, sentindo mal, cheguei a vomitar na viagem de volta, mas junto a isso, na sequência desses dias, eu senti uma certa apatia e desânimo geral com a vida. O meu corpo começou a experimentar uma série de efeitos desse esgotamento, como, por exemplo, a queda da imunidade. E eu comecei a ficar doente muito frequentemente, resfriado, gripe, coisas assim. Mas além disso, o meu coração começou a demonstrar o peso e o impacto dessas coisas. E a ansiedade, que já era uma luta, se tornou uma luta muito maior. Comecei a ter ataques de pânico. E comecei a não saber mais lidar com a ansiedade por uma série de tarefas, projetos e coisas que eu tinha para fazer, mas que agora não conseguia fazer. Eu comecei a perder a alegria em uma série de tarefas que antes eram tão prazerosas para mim, como a leitura. Ler livros era uma bênção e de repente se transformou num fardo insuportável. E agora eu me via completamente quebrado e travado. Talvez você tenha experimentado isso também. Talvez a sua história seja semelhante à minha. Aliás, eu posso dizer, sem muito medo de errar, que a minha história é compartilhada por muitos de nós. Pesquisas no Brasil apontam para a realidade de que 30% dos trabalhadores brasileiros passam ou experimentam a síndrome de burnout. Então é muita gente experimentando esgotamento, que pode envolver algumas dessas características que eu já mencionei por aqui. Muitas pessoas com a dispersão de foco, dispersão de energia, hábitos ruins, incapacidade de restabelecer ou de recuperar essas energias e, assim, pessoas experimentando o seu corpo sofrendo e também as suas emoções, o seu coração, o seu ânimo, tudo isso caindo. Não só trabalhadores em geral, mas também pastores, líderes religiosos experimentam esse mesmo dilema. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Schaeffer, lá nos Estados Unidos, que hoje você encontra pelo site Church Leadership, apontou para a gente o fato de que 90% dos pastores, nessa pesquisa, afirmaram que estão frequentemente cansados e desgastados semanalmente e até diariamente, embora eles não tenham usado exatamente a palavra esgotados. Essa mesma pesquisa apontou para uma série de outros problemas decorrentes disso, como dificuldades no matrimônio, como dificuldades no exercício do ministério, como desânimo e vontade de abandonar o ministério pastoral. Então a gente pode falar que nós estamos em uma espécie de pandemia contemporânea de esgotamento, cansaço, perda de energia, de ânimo e, assim, lutas intensas com a área da produtividade.
Tantos de nós estamos experimentando agora mesmo a realidade da procrastinação. Já que não conseguem cumprir exatamente as suas tarefas, passam muito tempo zapeando pelo celular ou, enfim, investindo algo da sua energia ou algo do seu tempo em alguma outra tarefa distrativa para fugir de suas responsabilidades e assim não ter que lidar exatamente com o peso de ter que realizar as tarefas que lhes foram dadas, que lhes foram confiadas. Mas a questão é, por que nós precisamos pensar sobre essas coisas, e especialmente pensar sobre essas coisas do ponto de vista bíblico? Por que a gente precisa dedicar algo da nossa atenção, um curso aqui nessa plataforma, para a gente redimir a produtividade? É que o tema da produtividade está conectado ao tema da santificação e da nossa caminhada com Deus. Se nós observarmos adequadamente, as nossas lutas no campo da produtividade tanto refletem quanto alimentam lutas na caminhada com o Senhor. Então tem algo maior e tem algo mais profundo do que simplesmente você chegar ao fim do dia e não conseguir lidar com a louça em cima da pia. Tem algo muito maior e algo muito mais profundo do que você simplesmente não conseguir entregar o relatório que você tinha que entregar para o seu chefe. Ou você não conseguir terminar de estudar para o concurso que você deseja prestar. Tem algo muito maior e muito mais profundo nessa luta com o esgotamento, procrastinação, cansaço, desânimo, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. Tudo isso, lá no fim, tanto reflete quanto alimenta a nossa luta com o Senhor. O problema imediato é o problema do esgotamento. O problema imediato é esse problema do nosso cansaço e dispersão. O problema imediato é o problema da procrastinação. Mas existe um problema para além do imediato. O problema para além da dimensão imediata envolve o nosso coração e o modo como nós respondemos ao Senhor. E é por isso que pensar sobre produtividade, pensar sobre organização, pensar sobre métodos, técnicas e recursos, mas fundamentalmente pensar sobre algo que está além disso tudo, é uma tarefa fundamental para nós. Uma tarefa de reorganização da nossa espiritualidade, da nossa caminhada com o Senhor, para que isso transborde em boas obras que glorifiquem o Pai. O exercício que a gente vai fazer aqui ao longo desse curso é o de, considerando o nosso coração cansado, descobrir como é que esse coração cansado pode encontrar novas dinâmicas, novos ritmos e assim um novo ânimo e uma nova energia para responder aos chamados de Deus para a nossa vida. Porque isso é que é a verdadeira produtividade. Não é simplesmente fazer muitas coisas. Não é simplesmente ter o nosso checklist completo. Mas é fundamentalmente responder aos chamados de Deus para nós com excelência, com inteligência, com efetividade. Eu estava lá quebrado. E nas minhas lutas, eu comecei a tentar buscar algumas respostas para isso. Como é que eu consigo sair desse estado? E eu diagnostiquei um problema. Para mim, o problema é eu não tenho um método correto de produtividade. Então, se eu descobrir o melhor método, se eu encontrar o melhor método, então os meus problemas estarão resolvidos. E agora eu comecei a ler e a pesquisar livros, treinamentos, cursos, mentorias, blogs e o máximo de coisas que eu podia encontrar sobre esse tema. E de fato eu encontrei muita coisa. E algumas dessas coisas me foram bastante úteis. Mas depois de um tempo implementando, depois de um tempo lutando com certo método, com certa abordagem, com certa técnica, com certo recurso, eu voltava exatamente para o mesmo lugar. Depois de testar essas diversas possibilidades, eu comecei a perceber que a resposta última não estava exatamente nelas, porque o problema fundamental não era exatamente um problema de método. Eu entendi que o foco era algo para além dos métodos. Uma questão bem mais profunda que eu quero trabalhar com você nas próximas aulas. Os livros e treinamentos sobre produtividade
ofereciam uma promessa de redenção que não podiam cumprir. Essa imagem de sucesso que nos é vendida na cultura, essa imagem que tantos autores no campo de autoajuda ou coaches têm oferecido para nós, como a ideia de que você consegue subir as escadas e como um super-herói você consegue vencer os seus limites, estabelecer o seu protagonismo na vida e finalmente ser pleno e feliz. Lá no fim das contas, essa é uma promessa de redenção. É a promessa que diz, se você fizer isso, então finalmente a sua alma encontrará descanso. Se você atingir essa etapa, se você atingir esse nível, se você cumprir tais passos, então você finalmente será feliz, então você finalmente terá valor, você finalmente será realizado. Essa é uma promessa de redenção, essa é uma promessa essencialmente religiosa. E por isso, nós temos um grande risco aí, que é não apenas de diagnosticar o problema de uma forma errada, como buscar um substituto para o Evangelho no tratamento da nossa caminhada com Deus e assim das nossas respostas na vida. O lugar da nossa redenção não é o lugar do mero sucesso profissional, do checklist completo ou da superprodutividade. O lugar da nossa redenção é aquilo que somente Deus pode oferecer por meio de Cristo Jesus. E por causa disso, nenhum livro de produtividade, nenhum método de produtividade que prometa para nós uma redenção por meio das obras vai conseguir satisfazer o nosso coração. Pelo contrário, a gente vai voltar ao mesmo lugar de frustração e angústia, porque o ídolo nunca cumpre aquilo que ele promete. Por isso a gente precisa procurar em algum outro lugar. E graças a Deus, o Senhor me permitiu entender essa dinâmica. Entender que eu precisava olhar para além dos métodos. E quando eu assimilei essa realidade, de que, no fim das contas, a redenção da produtividade não estava na mera metodologia, o Senhor me permitiu contemplar o foco fundamental e assim estabelecer uma caminhada diferente que me permitiu a reorganização da minha compreensão, dos meus ritmos e das minhas rotinas. O lugar da nossa redenção é outro. E eu quero te convidar, ao longo desse curso, a perceber que lugar é esse. Para que, se você comprou a promessa, assim como eu comprei, de que nos livros e métodos melhores a gente encontraria paz, você possa reorganizar o seu foco e descobrir onde é que nós verdadeiramente podemos ter a nossa produtividade redimida. Bom, talvez você tenha chegado a esse curso com o coração pesado e com o coração cansado. Talvez você seja um desses pastores que estão experimentando esgotamento e não sabem muito bem como lidar com as demandas ministeriais, além das demandas familiares, demandas de estudo e tantas outras coisas que você tem para fazer. Talvez você seja uma mãe ou uma dona de casa que está lidando com o excesso de demandas dentro do lar. E aquilo que um dia você fez com alegria, como de repente cozinhar para os seus filhos, se tornou um peso insuportável e agora você não sabe mais como lidar. Talvez você seja um estudante que está se preparando para um vestibular, se preparando para um concurso, se preparando para alguma prova e não sabe como fazer para manter a sua concentração e para conseguir cumprir o seu cronograma de estudos de uma forma efetiva. Talvez você seja alguém que deseja crescer em um hábito melhor de leitura, em hábitos melhores na caminhada com o Senhor. Talvez você quer vencer um pouco dessa luta de viver procrastinando e perdendo todo o seu tempo no celular, em outros dispositivos e meios de distração digital. Talvez você tenha chegado aqui esgotado, já experimentando as doenças, já passando por essas crises de ansiedade ou depressão. Talvez você esteja chegando aqui nesse curso, se arrastando pela vida, sem saber exatamente como é que você vai caminhar pelas coisas que Deus tem chamado para você. Eu quero te convidar a renovar suas esperanças, porque o Senhor Deus é aquele que redime o nosso coração, redime a nossa vida e redime a nossa produtividade também. É possível descobrir não apenas
métodos que nos ajudem a crescer, eles têm o seu lugar e a gente vai falar sobre isso no nosso curso, mas é possível entrar mais a fundo para perceber o foco do nosso desajuste e, ministrando o Evangelho nesse lugar especial, começarmos a experimentar a clareza sobre a nossa caminhada e, assim, o reajuste da nossa vida e da nossa produtividade, para nós verdadeiramente podermos servir ao nosso Deus e servir ao próximo, para nós verdadeiramente resgatarmos alegria e energia para responder aos chamados de Deus para a nossa vida. Tudo começa considerando o ponto focal do problema, e é isso que eu quero convidar você a perceber. Vem comigo, na próxima aula a gente vai olhar para esse ponto fundamental. A gente se vê na próxima aula. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!